Fala galera, meu nome é Rian Santana. Olá, eu sou Thalita Barbosa. Bem-vindos ao Pendura Podcast. Nossa convidada de hoje é a nossa representante na OAB, a vice-presidente Ana Tereza Basílio. Seja muito bem-vinda nesse programa que é nosso de advogados, inclusive pelo nome Pendura. Então seja muito bem-vinda, é um prazer enorme estar aqui do seu lado. O prazer é todo meu de estar nesse programa maravilhoso hoje com vocês dois, um programa espetacular para advocacia, para a área jurídica, né? Para divulgar os nossos temas. Achei maravilhosa a ideia. Estou muito honrada de estar aqui hoje com vocês dois. Nós também. Nós também. Um momento de muita felicidade, né? Um podcast tão novo, tem um mês e meio, e já está recebendo nossa, né, representante. Então, muito obrigado pela disponibilidade. Sei que seu tempo é corrido, né, para estar aqui com a gente. Então, pessoal de casa, veja o gabarito da nossa convidada. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e ative o sininho. Vou pedir para a doutora Ana Tereza Basílio se apresentar, porque, gente, o currículo dela são muitas folhas, é muita coisa. Então, vou pedir para a senhora se apresentar, para o pessoal de casa, para eles conhecerem um pouquinho mais de você. Claro! Oi, gente! Eu sou advogada, acho que eu já nasci com o gene da advocacia. Eu comecei a atuar com 18 anos, eu não tinha parente advogado, parente próximo. Ralei muito para arrumar estágio, muita dificuldade. Comecei no escritório Sérgio Bermudes, depois de esperar quase 10 meses para ser contratada, porque eu era mulher e a preferência não era de contratação de mulher naquela época. Depois de lá, eu me formei lá, virei advogada júnior, e aí eu fui convidada para um escritório internacional, o Baker McKenzie, para tomar conta da área do contencioso civil no Rio. Aí eu fui para esse escritório americano, né? Lá eu aprendi um pouco mais de gestão, administração, atendimento ao cliente, que eles são, assim, muito detalhistas, muito criteriosos nesse tipo de atendimento. Então, para mim foi uma escola. Fiquei 11 anos lá, né? E depois, por uma, assim, não era a minha intenção, mas por uma série de necessidades profissionais, acabei abrindo meu próprio escritório, né? Eu não sabia gerir escritório direito. Meu sócio na época foi o meu irmão, que trabalhava em outro escritório de advocacia, e a gente fundou há 11 anos atrás o Basílio Advogados, né? A gente começou pequenininho e a gente foi crescendo. Hoje a gente, graças a Deus, tem um escritório grande, né, no Rio, São Paulo e Brasília. Eu passei também pelo TRE, né, eu fui desembargadora eleitoral por 4 anos, foi uma experiência muito interessante. Também aprendi muito no TRE, né. A gente ficar do outro lado do balcão enriquece, né? A gente começa a ver como é que é a outra perspectiva. Então, eu acho que eu, como advogada, aprendi muito no TRE, mas a minha paixão é advocacia. Eu quero morrer advogada, quero estar velhinha lá indo para o escritório e sempre trabalhando na advocacia, porque é uma paixão, né? E Confúcio dizia que quando a gente faz o que ama, a gente não trabalha nunca, a gente só se diverte. E é verdade, a advocacia é uma paixão. Hoje eu estou na OAB, já tive no passado também na OAB, fui 6 anos conselheira da OAB, eu fui presidente de comissão. Agora eu voltei como no primeiro mandato e agora em segundo mandato como vice-presidente do querido amigo Luciano Bandeira. E assim, esse período na OAB também é muito enriquecedor e é um período que a gente pode doar um pouco da experiência, daquilo que a gente adquiriu na vida profissional, né? Porque a verdade é que a gente sai da faculdade, a gente não aprende na faculdade nem advogar, nem gerir escritório, a gente aprende direito. E olhe lá, né? Então, eu acho que a experiência, o tempo na atividade nos ensina muito
E eu acho que esse período na OAB, que eu acho que todo mundo tem que ter um período de OAB de doação para a classe, um pouco da doação daquilo que a gente recebeu da advocacia. Experiência, apoio profissional, a própria atividade de dar aulas também é importante. E o meu projeto principal hoje na OAB, junto com o querido Luciano Bandeira, é a gente dividir e levar mais ao interior a oferta de conhecimento, de experiências que a gente tem já na capital com muitas ofertas. Interiorizar o conhecimento e aperfeiçoar a advocacia como um todo. E eu acho que, atualmente, depois da pandemia, que nos virtualizou de uma hora para outra abruptamente, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter uma advocacia menos regionalizada e uma advocacia mais geral, porque hoje você pode estar no interior do estado fazendo audiência de manhã no Rio Grande do Sul, de tarde no Pará, e assim vai. Então, eu acho que a gente está sofrendo um processo muito interessante de desregionalização, e para esse processo a gente precisa levar o máximo possível de experiência e de conhecimento para a advocacia que não está na capital. Eu acho isso prioritário. Ai, show de bola. E queria dizer para vocês de casa que não é puxar saco, não. Mas essas duas gestões estão, assim, show de bola. Quando o processo eletrônico você trouxe aqui, né, da gente estar em todos os lugares e poder fazer audiência e tudo, e às vezes, a maior parte das vezes com a pandemia, a gente fazendo na nossa casa, poder fazer as audiências. Eu lembro quando o PJE foi implementado no TRT, eu, advogada trabalhista e tal, e foi aquele caos. Foi um caos, vamos dizer assim. E graças a Deus tinha também a OAB ali apoiando os advogados. Porque eu lembro que, assim, até para ter os programas, porque tinha que ser o Mozilla, o navegador, e na época, que navegador era esse? Ninguém conhecia, enfim. E aí a OAB fez uma cartilha digital para a gente poder, enfim, começar a fazer. E agora a gente tem também o PJE no TJ, que é outro suplício. Exatamente. Eu ia até entrar nesse assunto exatamente porque a gente, como advogado, pessoal de casa, a gente sofre demais. Eu acho que agora na Faculdade de Direito vai ter uma área específica de TI, alguma coisa assim, para a gente poder atuar. E aí eu sei que a gente vivencia isso, mas aí se a senhora pudesse contar um pouquinho para o pessoal de casa, como que a OAB atuou também agora no TJ para salvar os advogados nesse processo eletrônico, ou pelo menos tentar salvar, né? Tentar salvar, Essa intermitência. Eu aqui vou fazer uma revelação que eu detesto o PJE. Estou sendo bem honesta, sincera e transparente. Eu gosto do EPROC da Justiça Federal, mas eu acho o PJE muito ruim. Bom, isso é a minha opinião pessoal. Mas os tribunais, por recomendação do CNJ, têm que usar o PJE, ou pelo menos deve tentar usar o PJE. O problema do TJ, eu diria que a gente está passando por uma dificuldade muito maior do que a trabalhista passou com o PJE. E por quê? Porque a verdade é que o Tribunal de Justiça do Rio investiu muito pouco em tecnologia ao longo dos anos. Não é nenhuma crítica à atual gestão do tribunal, é uma crítica os últimos 10 anos de gestão. A gente sabe que para funcionar bem qualquer projeto de informática é preciso investimento, é preciso suporte. E o Tribunal de Justiça, ao longo dos anos, deixou a desejar o investimento na parte de tecnologia. E aí entra o PJE e entra a pandemia, tornando tudo 100% digital. Isso foi a conjugação do caos que nós vivemos, né? Quais são os problemas que a OAB enfrenta, né, nas reclamações do PJE? Nós já fizemos, inclusive, um ato público na porta do tribunal de reclamação do PJE, que tinha mais de 500 pessoas e estava chovendo bastante, para vocês verem o tamanho do inconformismo, né? A questão é a seguinte,
O PJE já é um programa mais complexo e mais difícil de trabalhar do que, por exemplo, o EPROC, que eu julgo ser o melhor. Mas nós no Tribunal de Justiça a gente tem as seguintes dificuldades. Nem todos os servidores das varas têm o token de acesso ao sistema. Por quê? Porque demanda um grande investimento todos terem a sua entrada. Então, se não são todos que têm a sua entrada, nós não vamos ter todos trabalhando ao mesmo tempo. Outra questão, internet. Internet de qualidade é a base para a gente ter um processo eletrônico de qualidade. Na capital, a gente pode até dizer que tem uma internet de qualidade, mas no interior nós não temos. Nós temos subseções da OAB que têm imensa dificuldade de trabalho dos advogados por falta de uma estrutura de internet adequada. Se o sistema não funciona, como é que o advogado vai conseguir trabalhar adequadamente, fazer uma audiência, uma sustentação oral sem interrupções? Isso é um problema grave. O outro problema grave é que o sistema, para funcionar bem, ele propriamente dito, precisa de investimentos. E agora só que se está, diante do caos, investindo no sistema. A gente tem aí um buraco de período de pouco investimento. Então, o que a OAB cobra do tribunal é esse investimento e o melhor treinamento dos funcionários, porque também não adianta, se todos os servidores tivessem o token do PJE, ainda assim a gente não ia estar com o processo eletrônico funcionando perfeitamente. Por quê? Quando a gente visita o interior, a gente entende o problema. Muitos servidores reclamam que o tribunal mandou um filminho ensinando como funciona o PJE. Gente, olha só, eu sou da época que a gente fazia petição à mão e depois ia para a máquina, que já era elétrica na minha época, mas era um grande avanço tecnológico a máquina elétrica. Gente, um servidor recebe um filminho, é claro que o filminho não tira suas dúvidas, emperra o filminho, não vai te explicar como é que desemperra aquilo, você cai em algo imprevisto no filminho. Então, o treinamento tem que ser presencial. O tribunal poderia fazer turmas obrigatórias de PJE, dada por técnicos de TI para os servidores. Mas não foi feito isso. Foi mandado tal filminho para o interior. E aí é claro que não vai funcionar direito. O sujeito não entende direito, não opera direito, não funciona direito. Enfim, são vários problemas que causam um mau funcionamento do PJE. Agora, o que nós tivemos nos últimos meses, que melhorou um pouco agora, foram as interrupções que eram quase diárias, né? A gente não conseguia realmente trabalhar. Era irritante. Era completamente irritante porque havia paralisação total. E aí a gente tem que pensar na consequência disso, e não é só para a advocacia, é para a sociedade. Sim. Vocês já pensaram, uma pessoa que está precisando de uma liminar de plano de saúde? E outra coisa, o tribunal não deu a opção de se apresentar impressa a petição inicial. Então, se o PJE não funciona ou apaga, simplesmente não há prestação jurisdicional. Não há acesso à justiça. Né? Exato. Aquele réu que está preso não vai ter o HC, porque ele não tem como entrar com habeas corpus, não tem um sistema funcionando, é a única via de acesso à justiça. Então, é um problema muito sério. Acredito que melhorou alguma coisa, porque as interrupções não são mais diárias, mas que nós ainda estamos com um sistema extremamente precário. E um sistema com muito mais dificuldade do que a área trabalhista, que sofreu com o PJE, mas o sofrimento da área civil, criminal, de família, fazenda pública, está muito maior. Eu lembro que na época vou até deixar você falar, mas só porque ela falou agora, eu lembrei. Na época do TRT, eu como advogava para sindicato, classista, enfim, a gente tinha muita reclamação trabalhista para dar entrada. Quando o sistema estava fora do ar, o que os juízes faziam? Eles deixavam apresentar a documentação em audiência, se não fosse uma documentação assim, muito grande, que tinham empresas que era aquela enorme de documentos, eles digitalizavam, separavam um servidor
para digitalizar. E os servidores do TRT, pelo menos aqui na capital, eles sabiam, eles tinham lá um setor de suporte também, que auxiliavam os advogados também, caso fosse necessário. Então, assim, eu acho que foi uma implementação que foi muito difícil, porque foi o primeiro PJE, né? Sim. Assim, foi bem difícil, mas os juízes estavam, naquele momento, assim, recebendo ainda, a gente ainda estava lá presencialmente, acho que também agora teve a pandemia, enfim, aí isso dificultou um pouco. Dificultou porque o advogado tinha dificuldade de acesso ao magistrado, porque ele também estava em casa. Né? Exatamente, tem isso também. Isso então, também eles davam um suporte maior pro lado, né, do reclamante, pro lado da empresa, e hoje com a pandemia realmente ficou essa loucura, né, na advocacia, e eu acredito para eles, servidores também, deve ter sofrido. Também foi traumático, também foi traumático. Agora, eu faria aqui, só para a gente lembrar, um paralelo. A Justiça Federal da 2ª Região, que é onde nós estamos, ela migrou do sistema Apolo para o sistema EPROC. Eu, assim, advogo na Justiça Federal, como advogo no TJ, muito, e não houve grandes incidentes ali, nem paralisação. Sim. Nós não tivemos problema na Justiça Federal com o EPROC. O PJE já está com 2 problemas, né? O passado na Justiça do Trabalho e o presente na Justiça Estadual. Eu que sou membro da comissão, né, dos juizados, toda reunião, são vários juizados, né? Um abraço aí para o presidente da comissão, né, Pedro Menezes. Eu estou coordenando justamente da Justiça Federal, né? Porque nós atuamos com muitos servidores públicos. E assim, todo esse relato de problema de sistema, né, da Justiça Estadual, e aí quando eu falo que a Justiça Federal não tem isso, porque o EPROC, ele já dá para o advogado prazo ali, né? Olha que beleza. Então, isso não é um problema. Não tem intermitência no EPROC. Quer despachar com o juiz, balcão virtual, não tem 3 na fila, no máximo. Nunca passei por isso. Então, realmente, a Justiça Federal entendo que está à frente da Justiça Estadual nessa questão de sistema, de tecnologia. E não era para ser tanto assim, porque a Justiça Estadual está com dinheiro, né? Porque o fundo, as custas são altíssimas. Aliás, nós somos campeões brasileiros de valor de custas. Eu também queria mencionar aqui um tema que eu achei muito importante, que você tocou, que é a questão do balcão virtual. Não há dúvida que é uma ideia muito boa o balcão virtual. O problema é funcionar. Na Justiça Federal eu também tenho a experiência de funcionar. Agora, na Justiça Estadual, principalmente no interior do estado, você passa o dia inteiro esperando ser atendido no balcão virtual e não é atendido. Um colega do interior chegou para mim e disse o seguinte, que eu sou presidente da Comissão de Celeridade e a gente tem visitado o estado inteiro. E um colega disse o seguinte, doutora Ana, olha só, é verdade, a gente fica 3, 4 horas esperando para ser atendido. Aí outro dia eu peguei o telefone e liguei para o cartório. Assim, alguém atendeu, né? Sorte minha alguém atender, né? E aí eu falei assim, olha, eu tô aqui há 2 horas e meia esperando no balcão virtual e ninguém me atende. Doutor, por que o senhor não avisou? Como assim? Eu tô no balcão virtual. O senhor tem que ligar para dizer que está no balcão. Não, que isso? Que diabo de balcão virtual que você tem que ligar, contar que o sujeito vai atender, né? Porque isso também é outra dificuldade. E eu acho que o balcão virtual é uma boa ideia, mas não está funcionando no interior do estado do Rio. E isso é terrível, porque ele hoje é a principal forma de acesso do advogado ao magistrado, ao cartório. Então, o balcão virtual não funcionar é enlouquecedor para a advocacia. E é muito importante que o tribunal fiscalize isso. Nós da OAB já detectamos. Será que o tribunal ainda não detectou que os balcões não estão sendo atendidos? Eu passei por uma situação que foi em janeiro desse ano. Eu tinha uma audiência na Vara de Família em Nova Iguaçu e no dia anterior à audiência eu testei positivo Covid. Falei, caramba,
preciso avisar que eu não vou estar presente, e não dá tempo, porque, enfim, eu não podia sair. E aí eu até estava conversando com a minha cliente, falei, olha, você vai, mas eu já peticionei informando, falei, eu vou tentar despachar com o juiz para tentar retirar de pauta. E aí eu comecei nessa tramitação, né, do balcão e tal, e eu percebi que não, que ninguém... E eu tinha 2 audiências em várias distintas. Aí o que eu fiz? Eu liguei. Aí a secretaria, né? Aí não, porque eu precisava falar com o juiz, porque eu testei positivo para Covid, não vou poder comparecer, e preciso que retire o processo de pauta. E já tem petição, enfim, era só para despachar essa petição realmente e tal. Mas aí eles começaram a criar uma burocracia. Não, mas espera aí, você entra no balcão, aí você liga para o gabinete. Falei, eu posso fazer tudo, porque inclusive, graças a Deus, eu tô com Covid, eu tô com tempo livre. Mas, aí... Ou então você diz o seguinte, olha, avisa o juiz que se ele não adiar, eu vou, tá? O que ele prefere, adiar ou eu ir? Pois é, e até que conseguiram. Um tirou de pauta, o outro não, mas aí constaram na ata a informação, que eu inclusive tinha peticionado e tudo mais, porque eu não consegui falar com o juiz, nas 2 situações. Mas eu tô com uma curiosidade aqui. Antes da fala da curiosidade, a senhora é uma celebridade, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, veja assim, a nossa vice-presidente, que é conhecida no estado inteiro, sofre com isso. Imagina aquelas pessoas que não são tão conhecidas, né? Aquele advogado que está iniciando ali. Porque a gente sabe que no direito as pessoas olham muito quem é o advogado, ou se a pessoa é conhecida ou não, e dá o andamento que não era para ser assim, né? Todo mundo tinha que ser tratado igualmente. Mas imagina aquele que está começando agora para falar com o juiz, tem juiz que não atende, é um pouco complicado. Mas eu tenho uma curiosidade, foi só um comentário. Eu vi que a doutora também está com um canal no YouTube. Como é que é a vida de YouTube? Na verdade, o meu canal de YouTube, ele reproduz as minhas lives. Ah, sim. Porque na pandemia, eu estava me sentindo absolutamente isolado do mundo, como todo mundo, né? Como todo mundo ficou. E eu passei a ter o hábito de fazer live quase que todo dia. Então, na verdade, a minha vida era mais no Instagram do que no YouTube. O YouTube reproduz a live ao vivo que eu fazia no Instagram. E aí eu, assim, adorei esse negócio, porque, assim, virou quase que um café com um amigo, né? Ou com uma amiga. Então, eu gostei desse negócio e continuei. Então, se alguém quiser ver as minhas lives, elas estão no YouTube. Tem palestra também, mas a maioria das publicações lá são reproduções das lives ao vivo que eu faço no Instagram. E qual é o nome do canal? É doutora... Ana TP Basílio, né, pá? Joga lá na lupinha, gente. Procura o canal da nossa convidada. Se inscreve também lá no canal. Dá like no canal. Mas eu tenho outra curiosidade. Mas olha só, eu não sou celebridade, não. Eu sou advogada igual a vocês. Fico na fila, espero, recebo patada de juiz igualzinho. A vida de advogado é essa. Malcriação, não é recebido. A vida nossa é assim, faz parte. Faz parte. Né? Uma briga de diária. A doutora contou sua trajetória, né, no início, quando se apresentou. Como é importante, né? Porque as pessoas conhecem hoje, né, os advogados, a vice da OAB, e não sabem o quanto foi difícil. E eu não tinha dinheiro para almoçar em pé sujo. Eu comia sanduíche porque não dava no final do mês. E eu comprava roupa na liquidação da liquidação da liquidação. Então a vida já foi muito dura. Eu não nasci assim, não. Foi um pendura. Foi um pendura. Foi um perrengue danado. Essa era a minha curiosidade. Se a senhora já deu um pendura na época da faculdade ou depois de formada? Dei e fiquei com peso na consciência horroroso. Eu não consegui dar, apesar da gente já tentar algumas vezes também, eu não cheguei a dar. Só, né? Na época de estudante não tive tempo. Eu fui pai muito cedo, né? Fui pai na faculdade. 23 anos. Aí muda tudo, né? Filho muda tudo. Com certeza. Aí todo mundo que foi comigo lá da Canja, a gente queria ser preso, ter confusão. Mas em vez de ter confusão, o garçom começou a chorar. Eu fiquei, meu Deus, coisa horrível.
Foi traumatizante. Ai, meu Deus do céu, foi tudo o contrário, a gente ficou morrendo de pena. Eu lembro quando eu peguei a carteirinha de estagiário da OAB, eu também, a gente saiu para comemorar os amigos da faculdade, né? E a gente já achava também que poderia, né? Agora a gente vai fazer acontecer. Mal sabia a gente, né? Todas as pedras que a gente ainda ia passar no caminho. É verdade. Mas foi bom. Aí, falando de início, eu fazia estágio também na área trabalhista. Eu lembro que eu ia muito para a Rua do Lavradio e para o tribunal, né, na Antônio Carlos. E eram aqueles processos, né, processo físico, aqueles volumes, eu lembro que eu carregava. Eu também carregava nas costas aqui. Isso aí. E eu era estagiária de falências e concordatas na época. Hoje é recuperação judicial. Na época era falência e concordatas, que eram monstros. E às vezes vinha aquilo nas costas chovendo. Gente, a gente ralou muito. Muito, olha, eu falo. muito. Hoje em dia eu fico assim, nossa, antes eu fazia tudo a pé. Aí eu fico, nossa, agora eu tenho uma preguiça. Eu penso, não, mas que eu já andei bastante. Não, agora dá pra eu economizada dessa andada. Agora o estagiário quer ir de Uber, pra ir ali na Justiça Federal, vai lá, meu filho, vamos gastar só do sapato. Eu era estagiária no Bermuz e eram assim uns 3 quarteirões, sabe aquele perto longe? Uns 3 quarteirões do foro, era na Marechal Câmara. Gente, quando chovia, teve um dia que eu falei, pô, virou aquário o meu sapato, sabe quando você inteiramente... E ainda se você chegasse com o processo molhado, ainda ia tomar uma bronca. Então você tinha que proteger o processo, molha você, mas não molha o processo. Se não estraga o processo... A bailarina enferrujava e sumia o número da folha, era uma confusão. Era uma confusão. Só andava de sapatilha baixa, toda arrebentada. Eu também, só sapatilha baixa, pelo amor de Deus. E ainda assim furada, às vezes, de tanto andar. Arrebentada, isso mesmo. E tinha um detalhe, estagiários atuais, que vocês nunca vão viver, que era o seguinte... Onde ir a toalete no foro? O banheiro do foro, na nossa época, era pior do que o banheiro do Maracanã antes da reforma. Era uma coisa que você não conseguia entrar de tão sujo que era. Então, você passava o dia inteiro rodando lá, quando o escritório não era perto e o meu não era, e você não conseguia o banheiro. Sabe onde eu ia ao banheiro? Na 9ª Vara Civil. O juiz... era Luiz Fux, e ele deixava, como a irmã dele era estagiária, Betina Fux, ele deixava os estagiários irem ao banheiro no gabinete dele. Generoso, né? Demais. Essa questão de banheiro, a gente, quando entrevistou a delegada Marta Rocha, até um beijo para ela estava contando que quando ela entrou na Polícia Civil, ela trabalhou na delegacia da Central. Não tinha banheiro feminino. Eu acho que não tinha nem banheiro, né? Mas não tinha, que ela teve que, como delegada, instituir e colocar, fazer uma obra, botar um banheiro para ela poder fazer um plantão, porque ela não conseguia nem fazer o plantão. Mas a Ellen Grace conta que o que ela achou mais esquisito quando ela entrou no Supremo, ela que foi a primeira mulher no Supremo, foi a ausência de banheiro feminino. Tiveram que fazer um banheiro porque não tinha. Não tinha mulher, não tinha banheiro feminino. Não tinha essa preocupação. E a gente hoje, graças a Deus, tem essa representatividade na OAB. Tem que ter em todos os lugares para ter banheiro feminino em todos os lugares. Para começar, né? Algo tão básico, né? E as pessoas não têm noção dessa situação. Doutora, essas condições, a OAB está com uma estrutura muito boa, né? Eu acompanho no Instagram, a senhora, o presidente, sempre estão inaugurando, né, a OAB ali, ou seja, num fórum, escritórios digitais. Como que está? Tem alguma previsão de expansão do que já tem? Algum projeto futuro? Pode dar um spoiler aí para os advogados? Claro. Essa é uma das prioridades da gestão Luciano Bandeira. Na primeira gestão, nós inauguramos mais de 300 escritórios digitais pelo Estado. Por quê? Porque muitos colegas, hoje a vida é 100% digital, muitos colegas não têm condição de ter escritório, de ter um equipamento compatível com os sistemas dos tribunais. Então, hoje o escritório digital no estado inteiro é a forma de trabalho de muitos colegas. Falou aqui os processos eletrônicos e tudo mais. Hoje é um aparato para a gente conseguir fazer uma audiência, uma sustentação, toda ela virtual. Não há mais a necessidade da gente ir até o tribunal. Então, isso demanda também o lado financeiro do advogado, que com a pandemia também sofreu as consequências para o lado financeiro. E essa inovação da OAB é sensacional para os colegas que não têm essa possibilidade, né, de fazer essas audiências e tudo mais. Então, show de bola. Eu também queria dizer para o pessoal que
assim, da minha geração e tal, que fala, poxa, 100% digital é muito ruim, eu queria lembrar aqui um aspecto que eu acho muito positivo do 100% digital, que é o seguinte, é a democratização do acesso aos tribunais. Quantos advogados, antes da pandemia, tinham possibilidade de ir a Brasília, sustentar no TST, no STJ, no Supremo, enfim, nos tribunais superiores, no TSE? Poucos. Por quê? É caríssimo o deslocamento. Ida e volta do advogado já é caríssimo para o cliente. Sim. Então... Na pandemia aumentou. Pois é. E quando você tem a possibilidade de fazer uma sustentação, de entregar um memorial em Brasília ou em outro estado, pelo meio virtual, você está tornando o acesso à justiça mais barato para o cidadão e você está facilitando o trabalho do advogado. Porque quem tinha a possibilidade de ir a Brasília, por exemplo, para um julgamento no TST, por exemplo, perdia o dia inteiro. Só da ida e volta e o julgamento acabou um dia. Hoje, você pode participar de julgamento de manhã, outro à tarde, e ainda trabalhar nas suas petições no final do dia. Então, eu acho que a gente ganhou, lógico, presencial é o ideal, mas eu acho que a gente teve um ganho que a gente precisa reconhecer de barateamento da atuação da advocacia em prol da sociedade e do próprio advogado. E também o tempo de deslocamento que a gente tinha, né? Hoje a gente consegue economizar. Eu sempre digo, o Rian até brinca comigo que quando fala de Baixada Fluminense, que eu já fico toda... Mas o tempo que eu demoro, por exemplo, de Nova Iguaçu ao centro do Rio, e esse tempo trabalhando no home office, fazendo as coisas de casa, despachando e tudo... Você produz mais? Muito mais. Pelo menos 2 horas, né, que eu ganho. Agora imagina um advogado de Campos, que tem um caso no TJ. É longe. Olha o deslocamento dele, o custo do deslocamento de tempo e de dinheiro. Lá de Porciúncula, de Itaperuna. De Itaperuna, pois é. Então houve um ganho, né? Sim. Vou fazer um pedido também para a OAB. Advogado gosta de pedir, né? Na verdade, assim... A gente ganha para isso. Tá bem complicado subir os recursos subirem para o STJ, principalmente. Agora ficou pior. Porque tudo agora a PEC foi promulgada, agora tem mais um requisito. Então tá complicadíssimo. Processos importantíssimos, né? Todo o processo é importante, né? Aquele advogado tá aquele cliente e quer ser tratado. O advogado coloca tudo ali na petição, precisa ser revisto. Os processos não estão subindo, aí quando chega lá é a súmula 7, e aí diz que não impugnou especificamente, que é mentira, está impugnado. Eu tenho vários exemplos do nosso escritório, de colegas também, a senhora tem, e o STJ diz que não impugnou e acabou. Não está evoluindo os recursos, né, no Deixa eu te dar, em parte, eu tenho esse mesmo problema, e em parte eu vou explicar uma das causas dele, uma só, são várias. Bom, a gente teve recentemente, todo mundo sabe, a promulgação de uma alteração à Constituição, trazendo mais filtros para o acesso ao STJ. Foi até um projeto de iniciativa de ministros do próprio STJ. Bem, mais filtros, já tínhamos filtros bem fortes. Mas nós temos um problema, e um problema técnico aqui, e eu já falei publicamente várias vezes sobre ele. Nós hoje temos no STJ um sistema de inteligência virtual trabalhando no filtro inicial dos processos, dos recursos que sobem para o STJ. E eu já disse isso porque eu já constatei isso, eu tenho muitos processos com recursos ao STJ. O sistema de inteligência algoritmo, né? O algoritmo ele está errando, principalmente quando o tema é impugnação específica do recurso. Ele não está tendo a capacidade de identificar adequadamente se houve ou não realmente no recurso especial impugnação de todas as bases do acórdão recorrido. O sistema está errando. Eu já falei isso até em eventos com ministros presentes. Isso é muito grave.
Isso é muito grave, não é uma pessoa que está avaliando, em primeiro lugar é um sistema. Então é muito importante que os colegas interponham um agravo interno contra a decisão equivocada da presidência, que diga que não há impugnação quando há, porque uma vez distribuído ao ministro relator, pelo menos na maioria dos casos, esse erro é corrigido. Mas esse é um erro que está acontecendo. Em menor escala, porque em maior escala é com relação à impugnação adequada dos itens. Mas outro problema que está havendo é o computador, esse filtro da inteligência virtual errar, o algoritmo errar na cadeia de procuração. Já aconteceu no meu escritório, da presidência soltar decisão falha de representação, a gente olhar não tem falha nenhuma e corrigir isso em agravo interno. Então, além de reclamar, que é muito importante, nós precisamos ficar atentos para interpor o agravo interno, porque aí o agravo interno, pelo menos, se Deus quiser, durante um bom tempo, vai ser uma verificação humana no gabinete do relator. E aí a falha é corrigida. Mas é uma falha muito grave e é muito importante que ela seja dita e anunciada. O algoritmo do tribunal que está fazendo essa filtragem está errando e prejudica o direito das partes e o trabalho dos advogados. Com certeza, a gente teve toda a evolução do Código de Processo Civil, que trata da economia processual, e aí a gente percebe que a gente movimenta a máquina judiciária mais de uma vez, né? Porque a gente tem que botar um outro recurso, aí depois você faz o agravo do agravo, porque a decisão também você não concorda, você quer fazer o agravo, enfim. E aí ou então coloca mais embargos de declaração, e aí a gente pode cair na litigância de má-fé, enfim, que hoje também está em alta, e isso é, de fato, bem importante ser corrigido. A gente passa por isso no cotidiano. É uma das barreiras do acesso à justiça. É uma das barreiras. Agora, você mencionou também, meu querido, a súmula 7. E aí a gente tem que ter muito cuidado e muita técnica ao elaborar o recurso, seja o STJ, seja o TST, seja o Supremo. Se a gente vai fazer um recurso ao STJ, a gente não pode, a gente às vezes vê colegas fazendo peça como se fosse uma apelação. A gente não pode invocar fatos, a gente tem que invocar quadro fático inequívoco exposto no acórdão recorrido. A gente não pode lançar argumentos de fato porque não é cabível nessa instância recursal. A gente tem que tratar da matéria de direito e usar a base fática do acórdão recorrido como respaldo do que a gente está afirmando. É um recurso técnico, é muito importante que a gente esteja estudando o assunto e, principalmente, assistindo no YouTube, se vocês puderem, os julgamentos do STJ, porque o entendimento da corte, você, ouvindo durante o seu dia, você está lá fazendo a petição, põe no YouTube uma sessão da terceira turma, da segunda, da quarta, que você vai incorporando o modo de pensar e de decidir do tribunal. Isso é muito importante. Gente, é uma aula, tá? Eu faço isso, tá? Acabou. Técnicas de recurso, a gente acabou de ter uma aula. Não, porque às vezes a pessoa não sabe, ela é uma grande advogada e não sabe, né? Até hoje está estudando, né? Até hoje está se atualizando, vendo no YouTube os julgamentos, né? Então, nada é à toa, né? Tem muito trabalho aí por trás. Sem dúvida. Você é professora também? Porque você deu uma aula agora de fazer um recurso especial. Então, quem está nos assistindo aí quer fazer um recurso especial, vem aqui para aprender o que tem que ser feito. Eu dei aula durante 17 anos na Escola Superior da Advocacia, na ESA, de Direito Civil, na pós-graduação da ESA, a convite do então presidente Celso Fantinelli. Naquela época, os cursos da ESA eram gratuitos, eu também dava aula pro bono. E eu vou dizer para vocês, foi um período maravilhoso. 17 anos dando aula de Direito Civil, eu aprendi muito mais do que ensinei. E foi excepcional para mim. Mas a advocacia contenciosa, eu também dei um ano de aula na PUC de processo civil, sou professora visitante da FGV em Direito Eleitoral, em arbitragem. Mas hoje eu não dou aula fixa em nenhum lugar. Por quê? Porque OAB
e a advocacia contenciosa, mal sobra tempo para eu me alimentar e dormir. Então, hoje eu não consigo dar aula, a não ser uma palestra esporádica e respirar, porque não dá. Mas, assim, foi muito bom e a Escola Superior da Advocacia é muito importante. Inclusive, eu defendo a importância das aulas gratuitas na ESA e a interiorização da ESA. A ESA, para mim, foi muito importante dando aula, eu tenho certeza que para milhares de advogados também aperfeiçoando. A gente, para ter uma advocacia forte, tem que ter o pessoal bem treinado, o pessoal tecnicamente bem preparado, né? E eu acho que essa é uma das missões da ESA. A própria OAB, ela disponibiliza alguns cursos, né, palestras gratuitas para os advogados. Milhares. Milhares. E a gente tem a mentoria, o projeto de mentoria na OAB, que a gente criou na primeira gestão. E a mentoria, eu tenho muito orgulho desse projeto, porque ela tem um propósito diferente. A mentoria não é para ensinar direito, ela é para ensinar a prática da advocacia. Então, por exemplo, a gente tem na mentoria o curso gratuito de processo civil, que é permanente, uma vez por semana. E aí a gente chama um processualista, mas não é para dar aula de processo civil, é para dar aula de como advogar dentro do esquema do processo civil. Como fazer uma petição inicial, qual é o melhor pedido. A aula prática de advocacia também é muito importante, né? Porque é o que a gente não aprende na faculdade. Né? Que a gente aprendia muito também como estagiário, porque antigamente, né, eu como estagiário, o advogado falava, vai lá e faz assim, ó, inicial trabalhista dessa forma, faz assim. É mais ou menos, isso é super importante, sai da faculdade sabendo, endereçamento é assim, tem que colocar isso, o recurso você tem que fazer, mas e na prática, para o juiz de fato acolher seu pedido, qual o caminho que você tem que seguir na sua inicial? Estratégia é tudo na vida, inclusive na advocacia, né? O nosso papel, o advogado nunca vai ser o advogado, nunca vão ser substituídos pelo computador. Por quê? Porque o trabalho não é mecânico, o trabalho é intelectual e é estratégico. Você tem um leque de opções para entrar com determinada ação. O bom advogado é aquele que escolhe a maneira mais eficiente, mais rápida de chegar ao resultado final. E aí você tem que conhecer processo civil, conhecer as opções para poder traçar a estratégia mais eficiente para aquele caso, né? Exatamente. É isso mais ou menos que a gente tenta fazer também, né? Lá no escritório. E eu acho que também um ponto importante é a especialização, né? Procurar sempre advogados que sejam especializados para seguir com o pedido. A gente hoje tem aí nem sei, sabe quantos advogados inscritos nos quadros da OAB do Rio? Cerca de 170 mil. 170 mil advogados aí, colegas atuantes. E faz tempo que nós fizemos a prova da OAB, né? Tem dando alguma polêmica, assim, que tá mais tranquilo, de dificuldade? Nunca foi tranquilo, né? Nunca foi tranquilo. Sempre foi difícil. Mas para quem reclama, gente, na minha época a prova era oral. A segunda fase era oral. E era uma tensão danada. Mas agora a prova realmente é difícil. Quem faz é a FGV, não é mais a OAB já há alguns anos, o que é ótimo, porque o exame é unificado no Brasil inteiro. Eu peguei na época da SESP e UNB. O UNB. Eu peguei a época que a própria OAB-RJ fazia, a OAB-SP fazia, e aí tinha os professores difíceis que gostavam de pegar, fazer pergunta difícil, enfim, a gente estudava loucamente para a prova oral. E ainda tinha gente que ficava nervoso, errava o que sabia, enfim. Mas hoje a FGV unificou. Agora, a gente fica surpreso com os índices. Gente, na última prova, nós só tivemos 17% de aprovados no Brasil todo. Só 17%. Muito baixo. Um índice muito baixo de aprovação. Aí você vai dizer, a prova é dificílima. Será que isso não está interligado ao ensino? Eu acho que isso decorre da mercantilização das faculdades de Direito. O MEC defere os cursos de Direito. Embora o parecer da OAB seja contrário tecnicamente, o MEC distribui politicamente cursos de Direito aos borbotões. Então, o que acontece? Milhares de cursos de direito sem a qualificação técnica necessária
é quase que, assim, é quase que enganar o estudante. Porque o curso não tem condições de formar um bacharel que vá advogar. E a prova da ordem é fundamental, e não é para a OAB que ela é fundamental para a sociedade. Por quê? Porque a vida e o patrimônio das pessoas, a vida no processo criminal, o patrimônio no processo civil de família, estão nas mãos de um advogado que vai conduzir a defesa dos direitos daquele determinado cidadão ou cidadã. Então, se você admite que uma pessoa sem a mínima qualificação técnica represente o cidadão e a cidadã, você vai ter um problema social grave, porque você vai ter perdas de direito em casos que não era para isso acontecer. Então, a prova da ordem é indispensável para garantir a qualidade do serviço prestado à sociedade. Agora, caberia ao MEC não permitir que cursos sem a mínima estrutura técnica sejam aprovados, o que, infelizmente, o MEC não faz até hoje. E eu penso também a OAB, né, que é o nosso órgão representativo, principalmente, porque quando um advogado falha, né, na condução processual, a primeira coisa que aquele cliente lesado ele faz é buscar na OAB e fazer a reclamação, né? Tem um advogado no seu quadro escrito que foi péssimo, enfim. Então, cabe mesmo a OAB fazer essa barreira, né, até para blindar os novos profissionais que vierem para serem de fato com gabarito, para botar o sarrafo lá no alto, da forma que a sociedade precisa, porque a gente às vezes também percebe no nosso cotidiano essa às vezes limitação, né, de alguns colegas nossos. E aqui a doutora Ana Basílio, você vê que já está nessa caminhada há tantos anos e ela está aqui falando, ó, dicas, acompanhar julgamento. Então, colegas, não vamos parar, vamos lá acompanhar julgamento, fazer sempre os cursos da OAB gratuitos, se inscrever lá no canal da OAB também. Entrar no YouTube da OAB, porque tem palestras fantásticas de professores extraordinários, gratuitas lá, basta assistir. Você não precisa nem sair de casa. No telefone já clica. Exatamente, para ter, poxa, aulas maravilhosas. Ensino de qualidade, técnicas como mesmo mentoria. Eu gostei dessa, acho que eu vou começar a assistir essa também. Você pode estar convidada a participar da mentoria, na área da justiça do trabalho, pronto. Resolvido, então. Resolvido. Já tá saindo do pendura. Não, é paralelo. É que nosso convidado ela já se saiu divide. do pendura, a gente ainda está no pendura, né? Vamos ver. Pedir um patrocínio para a OAB, para ajudar o nosso canal. Ou advogado pedinte, olha. É um pedindo do lado do outro. Nós entrevistamos a secretária de Cultura do Vai ao Ar, né? Sexta-feira agora, do Cláudio Castro. E aí ela sentou aqui e vamos participar do edital quando? Para pegar a lei de incentivo à cultura do Estado, do ICMS. Ela deu todo. Não, entra aqui, se inscreve ali, vai no portal. Falei, vamos sair do pendura. Uma hora a gente consegue sair, doutor Rian. Vamos pro nosso quadro? Vamos pro nosso quadro. Se eu pudesse, falava até amanhã, mas eu sei que... Doutora Ana Basílio tem um horário restrito, gente, que ela, além de ser uma celebridade, ela é vice-presidente da OAB-RJ, que, como ela mesma disse, vive viajando pro interior, porque eu acompanho nas redes sociais, você de casa entra no Instagram, acesse, comece a seguir a doutora Ana Tereza Basílio, ela traz lá o cotidiano, o dia a dia dela, e a gente já está seguindo. É que nós temos um quadro aqui para bater um martelo, que é coisa boa. Eu sempre quis bater o martelo, mas eu só fui da eleitoral, lá não tinha martelo. Eu ia perguntar, lá não tem martelo? Não. Falando de eleitoral, já que já estamos próximos de uma eleição, antes de ir para a parte final, que é o martelinho para a parte final. Então, vou aproveitar mais um pouquinho. A senhora foi do eleitoral e nós estamos próximos a uma eleição muito importante no Brasil, que está tão polarizado entre dois candidatos. Como que a senhora vê essa corrida eleitoral? Pode falar preferência de candidato, candidata? Olha, eu vou te dizer o seguinte, a minha preferência é sempre candidatas mulheres. Por quê? Porque a gente tem uma falta de representatividade feminina muito grande. Congresso Nacional, a gente tem menos de 15% de mulheres, quando nós mulheres somos 53% do eleitorado.
Então, a minha tendência é sempre buscar, né, dentro das minhas preferências, mas buscar votar em mulher. Estamos numa eleição muito disputada, sim, mas eu acho que polarização a gente sempre teve no Brasil. Historicamente, a gente sempre teve polarização. O problema não é a polarização, que é normal na política. Eu acho que o problema é a violência na política. Porque polarizar, vai polarizar. Na época do Getúlio Vargas já era polarizado, e na República Velha também polarizava, enfim. Acho que polarização faz parte do processo. Agora, a violência física e até assassinatos é que está virando uma frequente nas campanhas brasileiras, e isso é que é extremamente preocupante, né? É extremamente preocupante, antidemocrático, e precisa ter uma reprovação não só jurídica, mas uma reprovação social muito grande. Porque a violência é antidemocrática, ela é destrutiva, ela não constrói nada. E a gente está vendo aí pessoas serem assassinadas, não importa de que partido, mas só por ter uma opinião política. A violência que preocupa, não a polarização, a violência, né? E a violência tem sido crescente aqui. O brasileiro sempre foi muito mais afável e muito mais, assim, muito menos virulento do que a gente está se transformando nos últimos anos, né? Sim, a gente também está numa crise entre instituições, né? Às vezes o executivo ameaçando o judiciário, né? O Supremo, logicamente. Então, muitas pessoas também, alguns leigos que às vezes não acompanham o direito, mas que o julgamento é muito técnico, né? Então uma insegurança jurídica. Com os ministros do Supremo, a senhora tem uma Eu acho que a gente... Eu acho o seguinte, minha opinião pessoal, né? Não é a opinião da OAB, é minha opinião pessoal. Eu acho que a gente está vivendo uma crise institucional com invasão de competências de lado a lado. Eu acho que não tem ninguém 100% certo e ninguém 100% errado nessa história. Eu acho que os três poderes, cada qual de uma forma, estão um invadindo a competência do outro. E isso, evidentemente, gera insegurança jurídica, instabilidade. Eu acho que a gente tem que evoluir para superar essa instabilidade e ter uma delimitação mais firme da competência de cada qual. É muito importante a função do legislativo. A democracia está no legislativo. A gente não vota para quem vai ser juiz, a gente vota para quem vai ser deputado. Então, há algumas escolhas que não podem ser do judiciário. Sim. Tem que ser umas escolhas do eleitorado e de quem a gente votou. Mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar minorias numa situação de excessiva dificuldade. Então, o judiciário precisa permear isso por meio da aplicação dos princípios constitucionais. E o executivo também não pode passar por cima das instituições e nem desautorizar outros poderes, porque ele acaba causando um caos político. Então, eu acho que a gente precisa ter uma delimitação de competências, respeito às competências de cada poder. Nós já tivemos isso no Brasil, podemos voltar a ter, né? O que a gente não pode é ter avanços de um lado e de outro, porque um avança de um lado justifica o avanço do outro e a gente vai para o caos e perdemos todos nós. Eu acho que a gente tem que voltar à serenidade e aos limites constitucionais de cada um, sem avanços. Há escolhas por ação ou omissão do Congresso Nacional, a intervenção do Judiciário precisa ser pontual, porque quem legisla é o poder legislativo, que tem o voto popular, e a gente a cada 4 anos pode trocar, e o Executivo tem que respeitar os demais poderes, principalmente o Judiciário, porque a estabilidade do Estado Democrático de Direito vem da base do Judiciário, que precisa ser respeitada também pelo Poder Executivo. Então, acho que a gente precisa de uma dose de bom senso em todos os poderes. Sim, exatamente. Buscar o equilíbrio, o bom senso. Você fez a pergunta, mas aí já que a gente entrou, então vou perguntar. Na época que
que a senhora estava no Tribunal Eleitoral. Como é que foi lá os julgamentos? Pode dizer um pouquinho para a gente como é que foi? Muita impugnação lá de candidato. Candidatura. Olha, tem cenas hilárias. É um dos locais mais divertidos do judiciário, é a justiça eleitoral. Porque o candidato, para burlar a legislação e ter mais votos, eles têm uma criatividade sensacional. E eu me divertia imensamente na justiça eleitoral. Vou contar aqui rapidamente um caso que me divertiu imensamente. Eu fui relatora desse caso. Um determinado candidato a prefeito de uma determinada cidade do interior do Rio, famosa, resolveu ter uma tática para ganhar as eleições. Ele estava em terceiro lugar nas pesquisas. E aí ele fez o seguinte, ele contratou um call center para, no dia da eleição, ligar para milhares de eleitores para dizer que o que estava em primeiro lugar havia desistido de concorrer. E assim ocorreu. E você acredita que ele ganhou a eleição? Evidentemente que nós no TRE caçamos o mandato dele. Mas não é sensacional o cidadão ter essa ideia? Botar um call center para passar essa fake news para o eleitor. O brasileiro tem que ser estudado, como dizem, né? Tem um meme, né? Aí tem um outro caso aqui, só para não deixar em branco, que esse é maravilhoso. Também um determinado caso de uma cidade muito importante e famosa do interior. Uma determinada prefeita resolveu pintar todos os sinais de trânsito com a cor que reproduz o nome dela. Ah, sim. Na véspera das eleições. E aí, eu participei da turma julgadora, eu não era relatora, e aí nós lá no colegiado TRO ficamos assim, como o advogado vai defender isso? Porque foram postes pintados de rosa. Aí o advogado, coitado, subiu na tribuna, todo constrangido, né? Aí todo mundo olhando, porque estava todo mundo querendo ouvir. Né? Fala assim, coitado desse cidadão, o pior lugar do mundo é essa sustentação oral. Então, há estudos dizendo que o poste rosa evita acidentes. Aí todo mundo, coitado, advogado. Nós advogados às vezes temos uma função terrível. Mas a justiça eleitoral é muito divertida. Tinha caso de compra de voto de vereador, o sujeito trocava semente com o agricultor em troca de voto. Eu tive um caso como relatora de mesa de ping-pong em troca de voto. Gente, a justiça eleitoral é uma fauna. Eu imagino, porque... Não é para moradores. Não. Porque eu estava estudando direito eleitoral, aí tinha um professor que estava falando sobre o que era proibido na propaganda, né? Enfim, e aí cada vez a justiça eleitoral traz novas resoluções proibitivas e tudo mais. E aí a gente assim, mas isso daí tá claro que não pode. Aí ele, nunca... esqueça da capacidade de imaginação do candidato. É sensacional. Aí ele, porque você fala o que não pode, mas aí vem o candidato e coloca no dia da eleição um balão com um número. Ele inventa alguma coisa que não está tipificada. Aí na próxima eleição vem a regra proibindo, aí ele inventa outra coisa. Aí eu falei, um balão, ele já teve caso de candidato que fez um balão com uma faixa enorme, com número e tudo. Eu, gente, mas é sensacional. Cuidado aí na eleição de domingo, né, se vai receber um call center aí falando de qualquer fake news aí de algum candidato. Confere antes. Hoje eu acho que tem um aplicativo que acho que é o Pardal, que se você verifica alguma propaganda também irregular, você pode denunciar. Mas acho que também, nem sei se as pessoas fazem isso. Acho que é só de um candidato contra o outro que vai denunciar. Né? Eles ficam brigando lá. Bom, então, agora chegou esse martelinho aqui, vice-presidente, vai mudar o Brasil. Opa! Esse martelinho aqui significa coisa boa. Então, vou transferir aqui para a senhora. A senhora pode bater com força. Bater martelo é por uma coisa, por alguém, por uma organização, por uma situação, uma coisa boa, uma coisa que você fala assim, isso merece que eu bato martelo, uma coisa bacana. Fica à vontade, pode. Democracia. Democracia. Ficava dando spoiler aqui. Desculpa. Quer que eu faça de novo? Importante. Democracia. É a maior conquista que a gente teve. Eu já fui de cara pintada a pedir para ter voto direto. Eu não quero perder isso, não. É isso aí. Show de bola. Isso foi um movimento muito importante mesmo, que fez a gente hoje estar vivendo, né,
Foi o procurador também bateu para a democracia, né? Foi democracia ou foi liberdade? Não, foi democracia. Foi democracia, né? Augusto Bernardo. É porque se você tem democracia, você vai ter liberdade. Com a democracia, você consegue ter tudo de bom. Sem a democracia, você perde muito. Eu sou da época que tinha colégio eleitoral no Congresso para escolher o presidente da República. Não era bom. Show de bola. E Não pendurar? Pendurar é uma coisa ruim. Eu vou pendurar inteligência artificial para julgar recurso. Ah, essa também vou pendurar. Pendura comigo. Vamos aqui. pendurar junto aqui. Nada de Não algoritmos. funciona. Algoritmos não servem para Queremos isso. seres humanos que os recursos subam. A gente sabe que até que é a grande quantidade de processos que acontecem, mas então que a gente pense numa outra forma, né, de melhorar isso. E realmente o algoritmo... Por exemplo, aumentar o número de ministros. Não é mais fácil do que botar o algoritmo? Sim. Se necessário for, aumenta o número. De ministros, às vezes de servidores capacitados também. Servidores, de funcionários, de juiz convocado que seja. Exato. Mas o algoritmo não pode. funciona bem e está cometendo injustiças. Isso fere realmente o acesso à justiça. Sensacional. Doutora, Gente, muito obrigado pelo seu Meu tempo. querido, eu que agradeço o carinho de Doutora. vocês. Foi Olha, maravilhoso estar aqui com vocês. Felicidade. Hoje é um dia de muita vitória pra gente, né? Com Entrevistar. E ela prometeu participar da mentoria, tá gravado. Tá gravado. Vou sim. Então, Você também vai para a mentoria. Vamos participar com a AB, gente. É uma ordem, né? O convite é uma ordem. A doutora tá indo lá pendurar alguém ou bater o martelo, a gente já bateu aqui junto. Hoje eu não posso deixar de bater o martelo para a nossa convidada, porque é a nossa representatividade feminina na OAB. Espero que no próximo mandato tenhamos mulheres presidentes da OAB e, com certeza, se a senhora vier, terá meu voto, óbvio. Bato o martelo porque é uma história, é uma advogada super competente. Vocês perceberam aqui que veio criando mesmo, gabaritando, buscando o seu espaço através de estudos. Então, pessoal de casa, não basta ter o conhecimento da pessoa. Conheço fulano, então vou trabalhar nesse escritório. Ah, mas fulano tem o conchavo. Não, gente, vamos estudar, que só através do estudo é que a gente vai evoluir. Então, eu bato aqui o martelo para a nossa convidada. Ai, obrigada, minha querida. Pessoal de casa, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Quer divulgar as redes sociais também, do Instagram, do YouTube, para seguir a senhora. Não sei de cor. A senhora não sabe de cor. Gente, joga no Google na Tereza Vale, vocês vão ver Vai todas as aparecer. redes Aí sociais. aparece, Tem milhares de seguidores. Isso. Segue nossas redes sociais, ative o sininho, se inscreva no canal. Quero agradecer também aqui. Eu vou seguir o pendura, hein, gente? Agradecer o Alex, exatamente, Fez. Alex Chuvas, que fez essa ponte Fez a pra gente. ponte. Muito obrigada. E é isso, pessoal de casa. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.